Paz do Senhor, irmãos. Vamos nos colocar de pé para dar início ao nosso culto. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, Senhor, quando nós estamos na Tua casa, meu Deus, quero te pedir, Senhor, que Tu venha te fazer presente em nosso meio. Que Tu venha, Senhor, receber o nosso louvor, a nossa adoração. Pai, que a Tua presença, que a Tua glória, Senhor, desça sobre este lugar. Pai, que essa noite, Senhor, venha ser uma noite, Senhor, cheio da Tua presença, Senhor. Deus de glória, Senhor, que Tu venha usar cada criança, cada irmão, Senhor, cada adolescente, cada irmã do círculo de oração. Senhor, que Tu venha receber, Deus, os seus louvores no alto do trono da sua glória. E que Tua Shekinah, Senhor, derrame sobre este lugar. Que a Tua presença, Senhor, desça sobre esse lugar, meu Deus. Vem te fazer presente, Senhor, em nosso meio. Vem fazer obras grandiosas, Senhor. Pai, que Tu venha continuar, Senhor, conosco nessa noite. Meu Deus e meu Pai, é o que eu te peço e te agradeço, Senhor, meu Deus, por tudo. Amém, Senhor. Nesse momento a gente vai dar início com os 2 hinos da harpa. Quero chamar aqui a Amanda, depois da Amanda, a Nathalie. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos cantar o hino 467. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que abundância se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que abundância se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilha sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e
pois com Ele seguro serás. Quando pedes mais fé, Ele ouve ou crê, mesmo sendo em tribulação. E a mão de poder do teu eco tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que mudança se faz, pois com Ele seguro serás. Agradeço a oportunidade. Olá, igreja, pela paz do Senhor. Vamos cantar o hino 3. Plena paz e santo gozo tenho a ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo eu viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo deixa ele tá com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Agradeço pela oportunidade.
Vamos ouvir nesse momento o nosso pastor Antônio fazendo a leitura oficial. A paz do Senhor, igreja. Graças a Deus eu creio também. Vamos nos colocar, irmãos, sobre os nossos pés para fazermos a leitura. A leitura nessa noite, ela está baseada no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo 7, versículo 8, mas nós vamos começar lendo do versículo 7. Amém, irmãos? Esta é a base desta programação do Congresso das nossas crianças, que foi lindo, maravilhoso. Irmãos, Deus está despertando, Deus está fazendo o mover. Nós tivemos do jovem com adolescente, foi uma bênção. E ontem foi ali no tempo central das crianças e hoje é o encerramento. Você que tem criança e ainda não está participando, você que é mãe, que é pai, pode estar olhando e não está vendo o seu filho. Aquela criança que você é responsável aqui. Procure as irmãs e diga assim: irmã, eu quero que a minha filha, meu filho, meu neto, meu sobrinho faça parte desse grupo. Porque é daqui, irmãos, que começa. Muitas vezes, hoje nós estamos, a sociedade está vivendo um momento tão difícil. Quantas mães, quantos pais. Vocês viram agora há pouco, eu tenho certeza que vocês assistiram, vocês ouviram falar. Daquele irmão, 16 anos, que matou aquelas duas crianças, seus irmãos. As duas crianças, um adolescente de 16 anos, matar os seus próprios irmãos. Isso aí é falta de Deus, falta de conhecimento, falta de educação espiritual. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: a bondade de Deus. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Agora o versículo 8, que é o versículo-chave deste congresso. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Versículo 9, o qual de entre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bem aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Graças a Deus, soberano Deus e Pai, nesta noite, muito obrigado, Senhor, porque mais um congresso nós estamos finalizando neste ano de 2025, e nós estamos vendo milagre, meu Deus, nós estamos vendo as suas mãos estendidas na vida dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, das nossas crianças, e que o Senhor venha abençoar grandemente este grupo de crianças, meu Deus, que o Senhor venha multiplicar, fazer crescer, colocando o desejo, colocando a alegria e o prazer no coração dessas crianças, assim como no meu e nos demais corações, para vir à tua casa, aprender a tua palavra. Nós oramos e lhe agradecemos de ser conosco na continuidade desta reunião, desde agora e sempre. E a igreja diz amém. Graças a Deus, que Deus abençoe. Vamos dar continuidade no nosso culto. Os departamentos se preparem, tá? Que antes das oportunidades, as crianças vai ter a primeira oportunidade. Logo após das crianças vem os adolescentes, e após os adolescentes o círculo de oração. Antes das crianças, eu só quero lembrar os irmãos que ainda temos rifa, tá? É apenas R$2. O sorteio vai ser hoje, tá?
Depois do culto a gente vai fazer o sorteio. E também você vai concorrer a uma pizza GG, a um kit especial, 1 litro de açaí, um pedaço de charque, 1 quilo de farinha da Baguda, uma tigela para você tomar o seu açaí. Aí você vai concorrer também a uma banda de frango, com baião e farofa, mais uma banda de frango com baião e farofa, uma tigela para você tomar o seu açaí ou o seu mingau, mais uma tigela para você tomar também o açaí ou o mingau, o que você quiser comer. Até tomar sopa você pode. Uma caixa de chocolate e um jogo de mantimento, tá? O valor é apenas R$2. Só fazendo uma... Aqui, ó. Por exemplo, o açaí, a gente vai fazer o sorteio hoje, porque o açaí, a banda de frango, as 2 bandas de frango, a gente não vai entregar hoje. Aí diz, irmã, mas por que se eu ganhar eu já queria tomar meu açaí? É porque a gente vendeu para pessoas até que não moram nem aqui no Brasil, tá? Então, se de repente eu trago o açaí ou trago a banda de frango e ela ganha, aí como é que eu vou ter que comer o açaí, né? E tomar o açaí, comer o frango. Aí assim, eu vou fazer o sorteio. Aí se você disser, irmã, eu quero tomar meu açaí, o meu pedaço de charque, terça-feira. Ou amanhã. Aí eu trago, se for do círculo de oração, eu já trago para o círculo de oração, tá? A banda de frango a mesma coisa. A gente só vai marcar a data para lhe entregar esse prêmio, tá? É a chave da tua presença que abre a porta e me leva.
Glória a Deus. É só quem tem raiz, né, irmão? Para suportar as lutas, as provações, às vezes o desânimo, a vontade às vezes de largar tudo. Mas quando a gente tem raiz e quando a gente tem o Senhor, e quando a gente crê que Ele é o Deus do milagre, quando a gente crê que Ele é o Deus do impossível, aí a raiz da gente cresce. E quando ela cresce, ela vai ficando mais forte, né? Nesse momento a gente vai ouvir a Amanda, com sua oportunidade. Logo após a Amanda, a gente vai ouvir a Nicole. Amanda, depois da Amanda, a Nicole. E depois da Nicole, a gente vai ouvir o João. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Davizinho da visão, Davizinho que pra Deus não dá visão. Entre seus irmãos ele era o menor, mas para o seu Deus ele era o maior. Pois era diferente, grande em fé e coragem, sabia que seu Deus era o maior de verdade. É o Davizinho da visão, é o Davizinho que pra Deus não dá visão. Um certo dia um gigante bem cruel amedrontava e afrontava Israel. Davi era um pequenino, então decidiu lutar. Em nome do Senhor, o Golias derrotar. É o Davizinho da visão, é o Davizinho que pra Deus não dá visão. Colocou, girou, jogava pro alto e o Golias sabe por quê? Eu vou dizer. Ele é um gigantinho, um gigantinho diante do Senhor, um gigantinho, um gigantinho diante do Senhor. Davizinho, Davizinho que pra Deus não dá visão. Agradeço a oportunidade. Saúde a igreja com a paz do Senhor.
passos, mas não desesperados. Estamos de pé, perdidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, seguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Perseguição parou a igreja, o Coliseu parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé.
Agradeço a oportunidade. A gente vai ouvir o João. Depois do João, a gente vai ouvir a Nathalie com a palavra do ofertório. Aí, depois da Nathalie, a Roberta, cantando o hino da oferta. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Eu sou canela de fogo, reteté de Jeová. Estou nadando no azeite, não consigo parar. Eu sou canela de fogo, reteté de Jeová. Estou nadando no azeite, não consigo parar. É labareda de fogo, é labareda de fogo, é labareda de fogo. É fogo puro, é por isso que eu não mudo e eu não paro de adorar. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu da terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu da terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu da terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu da terra, ele chegou pra guerrear. Onde está seu Deus? Onde ele está? Onde está seu Deus? Onde ele está? O meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. O meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. E o anjo te perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: me dá minha bênção para depois subir. 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 Me dá. Me dá minha bênção para depois subir. Me dá minha bênção para depois subir. Me dá minha bênção para depois subir. Ô Choquedete, você não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê, ô Choquedete. Você não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê, ô Choquedete. Você não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê, ô Choquedete. Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Amém. Lembrando aos irmãos que ainda temos rifa, tá? Apenas R$2 a rifa. Aí você concorre a uma pizza GG mais um refrigerante, um kit de açaí com pedaço de charque, uma farinha da Baguda, uma tigela, uma banda de frango, mais uma banda de frango com baião e farofa, uma tigela, mais uma tigela, uma caixa de chocolate e um jogo de mantimento. Nathalie. Salve a igreja, papai do Senhor.
Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o propósito seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como
Glória a Deus. Vamos ouvir a nossa secretária com os avisos. Logo após a secretária, a gente vai ouvir o Ministério de Louvor. Depois do Ministério de Louvor, a gente vai ver mais uma apresentação das crianças. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Eu também creio. Atenção para os avisos da semana. Segunda às 19, culto de encerramento da caminhada Vencendo o Impossível e Conquistando o Seu Milagre. Terça-feira, às 19, culto de ensino na Catedral. Quarta-feira, às 19h30, ensaio para os jovens e adolescentes. Quinta-feira, às 19h30, iniciando com oração de joelhos, nosso culto de ensino no Templo Filadélfia. Sexta-feira, às 19h, aula de música para a igreja. Sábado, às 19h, escola bíblica. E às 21 horas, ensaio para o Ministério de Louvor. Domingo, às 18h30, culto de missões. Obrigada pela oportunidade. Antes do Ministério de Louvor, vou dar uma oportunidade para a Claudilene, que ela já está me olhando ali. Ela tem uns avisos aos pais de jovens e adolescentes. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Eu também creio, irmãos. O conjunto de jovens e adolescentes vai estar comemorando, vai estar dando um culto de ação de graças, dia 15 e 16 de novembro. Eu preciso que os jovens e adolescentes estejam nas quarta-feiras para o ensaio. Por quê? A gente vai fazer uma encenação de uma peça. Para que saia tudo organizado, tudo perfeito, eu preciso que eles estejam. 3 pessoas serão os principais na peça, mas isso não condiz com os outros que irão cantar. Então, eu preciso que os jovens estejam aqui. Quem não puder vir por algum motivo, essa quarta-feira eu estarei de folga. Então, eu vou fazer o máximo possível de buscar aqueles que não vão poder vir. Por quê? Porque eu preciso ter um ensaio perfeito. Porque eu vou estar com a participação do Ministério de Louvor. Eu já conversei com o irmão Isaías. Eu vou passar o louvor para ele, que não vai ter playback, vai ser o louvor, como se faz assim, o acústico, né? Então, só para deixar para os pais, para darem um jeitinho. Eu sei que às vezes é corrido durante o dia, a gente tem nossa rotina, mas para a gente fazer as coisas em perfeita ordem, eu preciso que eles estejam, tá? Quem puder me dar o sinal no final do culto, que não vai poder comparecer, já me informe que eu dou um jeitinho, tá bom? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Oi. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos adorar o Senhor, né? Agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, por mais fôlego de vida que Ele tem nos dado. Estou aqui com puro nardo, teus pés eu lavo com minhas lágrimas. Estou aqui apaixonado e admirando
do teu amor. O meu querido vem saltando pelos montes, formoso e amável Rei. Esse perfume só me lembra quem tu és, meu lírio bom, delírio em mim. A minha rosa de Saron, o desejado de todas as nações, o desejado de minha alma. Sou como um unguento derramado, adorador com puro nardo, cativo por inteiro aos teus desejos. Só sei dizer que tu és meu, todo meu, todo meu. Só sei dizer que tu és meu, todo meu. Estou aqui com puro nardo, teus pés eu lavo com minhas lágrimas. Estou aqui apaixonado e admirando teu amor. O meu querido vem saltando pelos montes, formoso e amável Rei. Esse perfume só me lembra quem tu és, meu lírio bom, delírio em mim. A minha rosa de Saron, o desejado de todas as nações, o desejado de minha alma. Sou como um unguento derramado, adorador com puro nardo, cativo por inteiro aos teus desejos. Só sei dizer que tu és meu, todo meu, todo meu. Só sei dizer que tu és meu, todo meu. Estou aqui com puro nardo, teus pés eu lavo com minhas lágrimas. Aleluia, glória a Deus. O departamento infantil com sua última oportunidade, tá? E logo após ao departamento infantil, a gente já vai estar passando para a melhor parte dessa noite, né? Que é a ministração da palavra do Senhor. Então, desde já quero deixar os meus agradecimentos a todos os irmãos, né? Os que nos ajudaram nessa missão. Quero agradecer aos irmãos que compraram a cartela. Quero agradecer à irmã Arlene com seu esposo, que nos ajudou com os brindes, né? A igreja em geral, ao pastor, à pastora, a todos os irmãos. Eu não gosto muito de citar nome, porque às vezes a gente acaba esquecendo alguém, mas eu louvo a Deus pela vida da nossa irmã Arlene, que ela me ligou, né, e disse que ia nos ajudar. E mandei mensagem para ela, e essa semana a gente passou a semana toda se falando pelo WhatsApp. E o que eu posso dizer para ela? Que Deus abençoe cada vez mais a sua vida, a sua casa, a sua família. Não só a família dela, mas como em todo, né? Toda a igreja. Que Deus venha prosperar cada vez mais.
que tudo isso que a gente está vivendo, as crianças, vendo elas aí cantando, participaram ontem do congresso também. Quero agradecer ao nosso irmão Everton, que levou, a Lene também, que levou uma parte também, né? Ao pastor que nos ajudou a trazer até aqui. Então, todos os irmãos, todo mundo teve foi uma bênção em nossas vidas. Então, todas essas crianças, algumas não participaram, mas quase todas participaram ontem lá no Templo Central. E foi bênção, né? Foi bênção naquele lugar. Eu pude sentir a presença do Senhor. E até hoje eu estava meditando naquela palavra, né? Lembrando assim de tudo que a gente ouviu e ver essas crianças lá cantando, louvando e exaltando o nome do Senhor. Vamos ouvir ela e logo após já a ministração. Nem precisa gritar. Se um dia você ficar triste, é só você lembrar que o telefone do céu existe e vai se alegrar. Opa! Trim, trim, é o telefone do céu. Quando fecho os olhos para orar, falo com o papai do céu. Trim, trim, é o telefone do céu. Quando fecho os olhos para orar, falo com o papai do céu. E se alguém deixar o telefone fora do gancho, tia Nani? Não, esse telefone nunca fica ocupado. Pode ligar a qualquer hora que o papai do céu ele atende. Pode ser de dia ou de noite, ele sempre está lá. Jesus é o meu melhor amigo, vai me ouvir falar. Se eu achar que estou com medo, eu não me assusto não. Não, tia Vou Nani. te contar o meu segredo, é a oração. Trim, trim, é o telefone do céu. Quando fecho os olhos para orar, falo com o papai do céu. Trim, trim, é o telefone do céu. Quando fecho os olhos para orar, falo com o papai do céu. Toda vez que eu fecho os olhinhos para orar, eu falo com o papai do céu. Quando fecho os olhos para orar, falo com o papai do céu. Trim, trim, alô, é o telefone do céu. Quando fecho os olhos para orar, falo com o papai do céu. Eu esqueci de apresentar a preletora da noite, ela é de casa, né? E a gente acaba esquecendo, mas a preletora da noite é a líder do departamento infantil, a irmã Eunice. E ela veio de tão longe para ministrar e eu acabei esquecendo de apresentar ela. A paz do Senhor. Eu creio também. A paz do Senhor, criança. Cadê a alegria? Né? Bora se alegrar, né? Qual é o nosso tema? Nosso tema do congresso?
Todo mundo falando junto? Muito bem. Então, o nosso texto, né, Tesouro da Oração Gera Milagres, fica em Mateus 7, 8, né? E crianças, vamos prestar bastante atenção. Eu vou fazer mais perguntas, quero que vocês respondam, tá? Vamos interagir. Aleluia, glória a Deus. Hoje também está comemorando o que, crianças? A gente comemora o congresso e também o que hoje? Como é? Vamos falar? Essa alegria. Bem, criança. Vocês sabem o que é isso aqui, né? O que é isso aí? O baú, né? Será que nesse baú tem ouro? O que mais pode ter dentro do baú? Joia. Tá bem. Joia. Também pode ter o quê? Uma casa. Uma casa pode ter dentro do baú? Certo. Crianças, será que a gente pode conseguir abrir essa Bíblia? Será que a gente consegue abrir? Vamos ver? Olha, nós temos 3 chaves aqui. Temos a chave verde, a chave cor de ouro e azul. Será que a gente consegue abrir o baú com essas chaves? Vamos abrir com essa verde. Eu acho que essa verde, não vai conseguir abrir, né? Vocês acham que vai conseguir abrir com essa verde? Não? Por que será? Sabe por quê, criança? Sabe por que a gente não consegue abrir, às vezes? É por causa que a pessoa está em pecado, né? A gente não consegue abrir, às vezes, o baú porque está em pecado. Aquela chave não consegue abrir porque está em pecado, né? O pecado, ele faz nós se afastarmos de Deus, né? Não existe pecadinho, não existe pecadão, existe pecado. Há vários tipos de pecado, né? Então, crianças, o pecado faz com que a gente fique triste, porque Deus, ele não se agrada quando a gente peca, quando está afastado dele, né? Do amor do Senhor Jesus. Também, a gente não vai conseguir abrir a chave porque porque a desobediência. Tem alguém desobediente aí? Obedece papai? Obedece mamãe? Obedece os líderes? Obedece o pastor, a pastora? Né? A desobediência, quando a pessoa é desobediente, também se afasta de Deus, porque Deus não gosta de ninguém desobediente. A pessoa desobediente, ela é uma pessoa que ela fica afastada do Senhor, porque o Senhor não se agrada, né? Crianças, prestem atenção. A desobediência, né? Então, sem o amor no coração também não consegue abrir a chave. Porque quando a gente não tem um amor, somente ao próximo, quando a gente não temos o amor ao próximo também, quando a gente fica com raiva das pessoas, não quer saber, né? Sente raiva. Crianças, não devemos sentir raiva de ninguém. Nem do papai, nem da mamãe, nem dos colegas da escola. A gente tem que mostrar que nós somos luz e sal da terra. Nós pertencemos a Deus. Porque quando a gente tem raiva de alguém, Deus não se agrada, né? E como é que a gente, às vezes, quer que a gente seja perdoado por Deus? Senhor, nos perdoe, eu quero que o Senhor me perdoe minhas falhas, meus pecados.
Se eu não consigo perdoar meu irmão, né? Se eu não consigo perdoar, como é que eu quero que Deus me perdoe se eu não consigo perdoar, né? Então, sem o amor no coração, Deus não se agrada, né? E uma vida sem Deus também, criança. Vocês podem testemunhar a palavra do Senhor, né? Na escola. Falar para o papai se não aceitou a Jesus, né, mamãe. A gente tem que falar da vida com a vida, né? Falar a vida. E a vida sem Deus, ela é vazia, né? Então, quando a gente tem uma vida vazia, às vezes a gente está na igreja, está buscando o Senhor, mas não está de todo o coração, não está de toda a alma, está vazia. Está só sentada no banco, mas se torna uma pessoa vazia, uma pessoa sem o Espírito Santo, uma pessoa sem amor, sem motivação, a pessoa assim está triste, né? Porque apesar que ela está na igreja, mas ela está com uma vida sem Deus. Então Deus é tudo, Ele é soberano, né? Nosso Deus é fiel, nosso Deus é verdadeiro, né? Mas se a gente conseguir abrir a chave, abrir o baú com essa chave aqui, olha, criança, nós abrimos, né? Abrimos o baú. Dentro dele, será que tem dentro do baú? Hein, criança? Ouro, né? Mas não é só ouro dentro do baú. Tem, sabe o quê? Fé. Quem tem fé aí, levante a mão. Quem tem fé? Né? Quem tem fé? Pode... Vamos participar. Quem tem fé, levante a mão. Os irmãos também, né? Pode participar. Junto com as crianças, nós estamos aqui para aprender um com os outros, né? Então, criança, a fé, ela tem que ser inabalável. A fé tem que ser uma fé, nem que seja pequenininha, mas a fé, né? Ela move montanhas quando a gente está precisando, né? Está precisando, assim, tem algo acontecendo, mas tendo fé, nós conseguimos, nós temos vitória quando temos fé no Senhor Jesus, né? Também a chave, o baú, quando a gente abre, ela tem a cura. Tem alguém que está dodói? Dodói, tem alguém doente? Tem alguém na casa que estão doentes, né? Se tiver alguém doente, Deus tem poder para curar o papai, ou a mamãe, o tio, o primo, alguém distante. A gente devemos orar uns pelos outros, né? Pela cura, né? Porque a gente orando, né? Deus, Ele cura. Quem tem fé que Deus pode curar, levante a mão. Né? Deus pode curar. Deus pode visitar aquele amigo que está doente no hospital. Deus pode visitar aquelas pessoas que estão na UTI. A pessoa que está morrendo, né? Está com câncer terminal. Ou está com uma enfermidade muito grande, uma enfermidade... que eu possa dizer, uma enfermidade que não tem cura. Mas o nosso Deus é um Deus de poder, né? É um Deus que... Nosso Deus é o quê, criança? Cura. Nosso Deus que cura, né? Nosso Deus é grande, né? Nosso Deus é um Deus que cura, né? Então, também, criança, nesse baú, nós podemos encontrar, sabe o quê também, crianças? Nós podemos encontrar, sabe o quê? A salvação, né? Nós somos salvos pelo sangue de Jesus, né? Que Ele remiu naquela cruz, morreu por nós, né? Então, a salvação, né? A gente tem que falar da salvação para os nossos colegas, né? Alguém aqui já falou para algum coleguinha que Jesus salva? Já? Né? Nós temos que dar esse testemunho, né? De falar, né? Da salvação, porque a salvação é para todos, né? A salvação é para todos. Jesus veio para todo mundo. Jesus está de braços abertos para receber as pessoas, nossos amigos, que queiram aceitar Ele como nosso suficiente Salvador. Ele é o nosso Salvador, Ele que salva, Ele que liberta, né? Jesus, Ele liberta. Jesus liberta e tira do cativeiro. Jesus, Ele liberta, Ele tira das cadeias, quebra as correntes, as maldições. É o Senhor, nosso Deus, é um Deus que Ele salva. As pessoas que
a gente olha, menospreza, dizendo aquele ali não tem salvação, porque aquele bebe muito, ou usa drogas, ele não tem salvação. Mas que a última palavra é do Senhor, porque o Senhor é um Deus que Ele salva. Você pode ver aquela, não tem salvação, mas o Senhor, Ele faz milagre acontecer, né? E a gente vê aquela pessoa, olha, eu vi aquela pessoa ali bebendo, agora eu estou vindo na igreja. Aí a gente vê o testemunho de que Deus é um Deus de poder, é um Deus que salva, né? É nosso Salvador, Ele morreu ali naquela cruz para nos salvar. Mas você sabia também, nesse baú nós encontramos, sabe o que, crianças? Oração, né? Quem ora aí? Quem que ora? Né? A oração é a chave de tudo, né? Quando a gente ora, a gente busca o Senhor é um Deus que faz milagre acontecer, né? É um Deus de milagre, é um Deus que, quando a gente ora, Ele ouve o nosso clamor, a nossa súplica, porque a oração ela é a chave da vitória de cada de cada criança. Quando você ora, criança, para Deus salvar o seu papai, para a sua mamãe, Deus, Ele ouve nossas orações. Quando você ora para Deus curar, Deus, Ele ouve nossas orações. Quando você ora, criança, para pedir o batismo com o Espírito Santo, Deus, Ele ouve, Ele batiza, né? Quando a gente coloca assim, dá liberdade ao Espírito Santo, é um Deus que Ele tem poder para batizar com o Espírito Santo, para renovar nossas vidas, para vivificar nossas vidas, né? Então, Deus é um Deus de poder para salvar, né? Essa aqui é a nosso baú, né? Então, como a gente abrimos ele, né? Falamos sobre a oração. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E também o mais importante é a Bíblia, né? Dentro do baú tem que ter a Bíblia, né? A Bíblia, ela é a palavra de Deus, né? A Bíblia, a gente devemos, sabe o quê, crianças? Devemos ler a Bíblia continuamente, todos os dias, porque na Bíblia a gente aprende, né? Na Bíblia a gente tem conhecimento, né? A gente não pode ser enganado. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não é enganado por falsos testemunhos, por falsos profetas, por pessoas que falam algo que não vem de Deus. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente tem entendimento, porque Deus nos dá. Então, devemos orar e devemos ler a Bíblia todo momento, crianças. Todos os momentos nós devemos ler a Bíblia, buscar o Senhor, cantar e louvar o Senhor com grande alegria. Crianças, isso aqui é Jesus. Vamos passar. Quem é? Jesus. Nós vamos falar de um grande milagre da multiplicação dos pães, né? Então, esse aqui é Jesus. Jesus, quando ele caminhava, ele andava muito, né? E ele falava com muitas pessoas, as multidões iam junto com Jesus. Aonde Jesus estava, as multidões queriam ir, porque lá eles ouviam a palavra do Senhor, eles se sentiam bem, porque Jesus é um mestre colhedor, um Deus colhedor. Então, quando as pessoas seguiam ele, né? Ele falava do amor de Deus, né? Crianças, ele falava do amor de Deus, né? Então, quando ele conversava, o que ele fazia? Também a multidão esperava a cura, né? Muita gente Jesus curou, Jesus salvou, Jesus libertou, né? E muita gente, né, buscava o Senhor, que eles queriam aprender, tinha um desejo de estar com Jesus. Onde Jesus passava, ele levava multidões, né? Então, Jesus conversava, falava, tá? Essa ilustração, Jesus estava falando com o povo, né? Com aquele povo que queria ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, a gente se fecha, a gente não quer ouvir a voz de Deus. A gente não quer ouvir, porque a gente não quer prestar atenção, a gente quer saber de outras coisas, querendo conversar, querendo fazer algo, né? E a gente não quer ouvir a voz de Deus. Mas Deus está falando. O Senhor está falando, né? O Senhor fala conosco todos os dias, todos os momentos, né? Então, Jesus, ele caminhava, né? E iam multidões, só que os discípulos de Jesus estavam cansados, né? Então, Jesus, ele pegou
e falou, vamos para outra margem, para outro local, mais sossegado, vamos sossegar ali, vamos descansar. Mas quando eles foram, pegaram o barco, né? Foram, antes de chegar lá, quando ele chegou lá, já estava multidões lá. Sabiam, crianças? Já tinha multidões lá? Hein? Tinha multidões lá esperando quem? Quem estava esperando, criança? Fala mais alto, quero ouvir. Não escutei. Estava esperando Jesus. Mas por que será que estavam esperando Jesus lá? Não ouvi. Para ouvir a palavra, né? Então Jesus, a multidão estava ali para ouvir a palavra de Deus, né? Aquela palavra que o Senhor Jesus falava. Ele falava com amor ao povo, né? Então ali aquele povo ficou ali, né, com Jesus, conversando, né? Jesus falando do amor dele, né? Jesus falava com carinho. Ele tinha carinho por todos. Pessoas cegas, pessoas aleijadas, pessoas leprosas. Jesus nunca abandonou alguém, até um leproso. Jesus, ele não tinha nojo de uma pessoa toda cheia de ferida. Ele não tinha nojo. Ele, assim, ele abraçava aquela pessoa. Ele não tinha nojo, não. Jesus, ele não tinha nojo de nada. Porque ele tinha o quê? O amor. Ele tinha aquele amor, sabe, assim, aquele carinho, aquele amor tão grande que Jesus tinha, né? Então, ele chegou lá, né? A multidão estava ali, e Jesus começou a falar, conversar, né? Falar da palavra dele, né? Falando do amor de Deus, né? Sobre a cura, né? Ele curava, ele fazia prodígios, as pessoas estavam ali para ver o milagre de Jesus. Ali as pessoas ficavam atrás de Jesus para ouvir o milagre de Jesus. Muitos iam por causa do milagre que Deus fazia. Muitos iam para ouvir a voz de Deus. Mas muitos iam também para ver como Jesus fazia, né? Para criticar, né? E acontece isso na nossa vida. Às vezes a gente quer fazer algo para Deus, né? Faz algo para Deus e as pessoas estão criticando, estão falando, né? Que faria melhor. E quando a pessoa vai fazer e não faz melhor, né? Essa é uma crítica. Então, crianças, quando vocês fazerem algo, né? Se alguém criticar vocês não leva isso para a vida de vocês. Mas vocês falem para Deus. E Ele tudo Ele faz. Vocês não levem para a vida de vocês algo que falam para vocês. Que isso, criança, assim, a gente repreende. Se for algo ruim, não aceitem, né? Mas orem, né? Busquem a Deus, né? Então, quando aquele povo estava ali, Jesus estava falando com eles. Aí começou a anoitecer, né? Ficou tarde, né, crianças? E ficou tarde, então Jesus falou para André, né? E, né? André foi lá e falou para Jesus, Jesus, está tão tarde. Não é melhor mandar o povo embora, né? E eles queriam que Jesus dispensasse o povo. Mas o povo está ali para ouvir a voz de Deus. Eles não queriam sair de lá. Mas Jesus diz assim, vá, compre algum alimento, né? Mas aí o discípulo falou, Jesus, como é que eu vou comprar alimentos? Que eu não tenho esse dinheiro. É muita gente. A gente não tem condições de pagar. E também não tem comércio, não tem nada onde pagar. Talvez a gente não vai ter condições de comprar, né? Mas Jesus já sabia de todas as coisas. Ele só falou isso para ver a fé deles, né? A fé dos discípulos. Porque Jesus ele sabe todas as coisas. Então, Jesus falou para eles irem. Então, eles foram atrás. Eles foram andar. A multidão era imensa, muita gente. E eles começaram a ir atrás para ver se conseguia, né, algum alimento. Aí vinha uma criança, né? Eles viram uma criança, a criança estava se aproximando. E aquela criança tinha o quê, criança? Deixa eu ouvir bem alto. O que aquela criança tinha? Não ouvi. Fala mais alto. 5 pães, 2 peixinhos, né? Então, criança ali, aquele menino, ele ajudou a Jesus. Ele ajudou a alimentar a multidão, né?
Então Jesus, ele começou, quando ele pegou da mão, né? Ele pegou aquele cestinho, né? Com 5 pães e 2 peixes. Ele levantou os olhos para o céu. Ele pegou aquele cesto e agradeceu. Nós devemos agradecer todos os dias pela nossa vida. Agradecer a Deus pelo ar que respiramos. Devemos agradecer a Deus pelo nosso calçado, nossa roupa. Agradecer a Deus pela nossa família. Agradecer a Deus, né, pelos nossos amigos, pelo nosso lar, pelos nossos irmãos, né, consanguíneos, nossos irmãos na fé. Agradecer a Deus que estamos aqui unidos em só uma unidade, buscando ao Senhor Jesus, né? Então devemos agradecer a Deus, irmãos, crianças. Então Jesus, ele agradeceu, né, aqueles 2 peixinhos e 5 pães. Ele agradeceu. E quando ele agradeceu, o que foi que aconteceu? Houve uma multiplicação, né? E ali ele pediu para os discípulos se dividirem e entregarem para cada uma pessoa para comer aquele alimento, para não ir com fome para sua casa, né? Porque Jesus, ele é amor. Ele não quer que a gente saia com fome, né? Aquela multidão se alimentou, né? Comeu, né? Ficou satisfeito, comeram bem. Ainda sobrou, sabe quanto cesto, criança? 12 cestos, né? Sobrou aquele 12 cestos, porque Jesus é um Deus de milagre. Se você, né, colocar o Senhor Jesus no seu coração, ele faz milagre, né? Então, e Jesus lhe mandou, dispensou aquela multidão. Mas antes daquela multidão ir, primeiramente, elas estavam cheias espiritualmente, porque quando Jesus fala, ninguém fica falando, todo mundo fica quieto para ouvir a voz de Deus. Quando ele fala, aquela mansidão, aquele amor, né? E ele passava para as pessoas aquele amor, ele passava para aquelas pessoas o amor que ele tinha por elas. Então, aquelas pessoas, aquela multidão que seguiu Jesus, elas queriam só um carinho, precisavam de um abraço. Às vezes, a gente está perto de uma pessoa, a gente não sabe o que ela está sentindo, às vezes ela só precisa de um abraço só, né? Aquele abraço que vai libertando, vai salvando, vai curando, né? Às vezes as pessoas estão com problemas, estão necessitando de uma palavra, mas às vezes você não dá uma palavra, mas se você dá um abraço naquela pessoa, ela se sente bem, né? Ela se sente confiável. Quando a gente fala, né? Às vezes a pessoa está precisando de uma palavra. E você falar para os seus coleguinhas de Jesus, vocês estão dando testemunho que Deus vive na vida de vocês, né? Devemos ser, como estamos em casa, na igreja, devemos ser na escola, dar um bom testemunho, testemunhar que Jesus Cristo, ele é fiel, né? Então, aquela multidão, elas foram, primeiramente, satisfeitas da palavra de Deus, porque elas estavam cheias das palavras de Deus. Então, elas ficaram satisfeitas. E também saíram, satisfeitas, porque o físico, né? Elas se alimentaram espiritualmente, depois se alimentaram fisicamente. Então, aquelas pessoas, depois elas saíram, foram embora, né? Então, Jesus dispensou aquelas pessoas, elas foram embora felizes, alegres, né? Como também Pedro, né? Pedro era um homem que testemunhava a fé, o milagre de Deus. Pedro, ele falava do amor de Deus. Então, quando a gente fala algo, o amor de Deus, tem pessoas que elas ficam irritadas, com raiva, né? Não aceitam, ficam te julgando, ficam com raiva de você, né? E lá naquele tempo existia um rei, o nome dele é Rei Herodes, né? E tinha raiva, né, do povo de Deus, tinha raiva de Pedro, né? Mesmo assim, ele falava da palavra de Deus, apesar que eles estavam, né? Apesar que ele estava sendo perseguido, sendo ameaçado, né, de ser preso, ser condenado, morrer, mas ele não deixou de falar da palavra de Deus, porque ele sabia, se ele morresse, ele saberia que ele estaria no melhor lugar, que é Jesus Cristo, né? Ele sabia disso, que ele estaria no melhor lugar, que é Jesus, né?
Mas Pedro, ele fez a obra do Senhor. Ele falava da palavra de Deus. Então, criança, vocês têm que falar a palavra do Senhor, né? Viver a palavra do Senhor. Então, Pedro, ele falava. Herodes, ele ficou com raiva de Pedro, mandou prender Pedro. Pedro foi preso, acorrentado, né? Ele foi preso. E como vocês viram, tinha 2 soldados dentro, 2 soldados lá fora. Existiam soldados ficando ali porque para ele não, pensando que ele ia fugir, né? Ou acontecesse algo, né? Mas Pedro, ele orava, apesar que ele estava preso, mas Pedro, ele orava. Às vezes a gente está presa em algo, né, que espiritual, está preso, e a gente não consegue se libertar porque falta oração, né? Então, o Pedro, ele orava, né? Apesar que ele estava ali, ele estava orando, buscando o Senhor, né? E ali, crianças, quando ele estava orando, né, ele via, ele não estava ali sozinho. Tinha um povo orando por ele. Então é assim que nós devemos fazer. Se tiver alguém da nossa igreja doente, todos devemos orar por aquela pessoa que ela está precisando de ajuda, está precisando de uma cura, né? Como nós fazemos aqui na igreja, né? Então, aquele povo todos orando na casa, né? Orando por Pedro para ser libertado, né? Para ser liberto dali daquela prisão, daquela cadeia, né? E o povo orando, aquele povo, porque Pedro, se ele não fosse solto, ele seria morto, né? Crucificado. Então, crianças, ele pegou Pedro, né? Estava preso. E aquele povo que estava ali naquela casa, orando, pedindo para Deus libertar Pedro, tirar ali daquela prisão, né? E Pedro, então, estava ali, mas ele estava também em oração, orando. E a oração fez o quê, criança? A oração fez o quê, crianças? A oração fez o quê? Fez Pedro conseguir sair, né, da cadeia, né? O que foi que aconteceu? O anjo apareceu, né, na cadeia. E aquele anjo, ele pegou, né? Não estou ouvindo. Aí ele quebrou todas as correntes. Ele quebrou todas as correntes. Muito bem. Ele quebrou todas as correntes, né? E aquelas correntes foram quebradas, né? Então, Pedro foi o quê? Quero ouvir os irmãos. Pedro foi o quê, irmãos? Libertos, né? Pedro foi liberto, né? Quando Pedro foi liberto, né? Os anjos iam com ele ia saindo, né? Portas e portas se abriram. Porque uma cadeia é várias portas. Ele foi saindo pelas portas, foram até ele sair, ficar né, lá fora, né? Quando ele ficou lá fora, ele foi andando e foi na casa de quem? Na casa de Maria, né? E lá, quando ele chegou lá, bateu na porta e a menina foi lá receber, viu que era quem? Pedro, né? Quando viram que ela viu que era Pedro, ela ficou muito feliz, né? Alegre porque Deus respondeu o quê, crianças? A oração, né? E ela foi, abriu lá a porta e viu que era Pedro e fechou a porta, né? E foi correndo com alegria, né? Ela estava tão feliz, tão eufórica na felicidade que ela viu, né? Que Pedro estava ali. Esqueceu de falar, depois que ela falou, né? Que Pedro estava na porta. As pessoas não acreditavam, mas depois foram lá ver que Pedro estava ali. Então, Deus fez o milagre, né? Então, nosso Deus é um Deus de milagre. Quando a gente tem um Deus poderoso como esse, é um Deus de milagre, né? Então, crianças, que vocês possam colocar no coração de vocês, buscarem mais a Deus, cada vez mais, orarem, né? Para Deus derramar o Espírito Santo na vida de vocês. Que vocês possam crescer em sabedoria, em conhecimento, né? E que vocês possam, sabe, falar do amor de Deus na vida dos pais de vocês, né? Então, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada.
Nesse momento eu passo para o nosso pastor dar encerramento ao culto. E logo depois da oração final a gente retorna com o nosso sorteio. Os irmãos não saiam que vai ter o sorteio, tá? Graças a Deus. Eu quero, nessa noite, irmãos, eu quero dividir o meu tempo. Irmão João, ele mora no Rio de Janeiro. E nessa noite ele está se despedindo, né? Terça-feira ele vai estar viajando de retorno. Nessa noite nós vamos ouvir ele. Logo após estarei encerrando esta reunião. Amém? Além do Rio Azul. Estou ali. Além do Rio Azul. Meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Eu também creio. Eu estou à espera de um milagre. Mas eu creio que ele virá. Sei por que eu estou passando, mas não é diferente que todos passam, né? Não é diferente. E eu tive um prazer muito grande em conhecer os irmãos, o pastor, a pastora. A pastora já é minha amiga de muito tempo, né? A pastora é filha de Dona Ruth. Dona Ruth é a esposa do meu irmão. E eu venho aqui me despedir dos irmãos, com peso no coração tenho que ir. Gostei do Amapá, gostei do Macapá, conheço o Amapá mais que muita gente, né? Eu andei muito a pé por aí, já fui na roça, já fui em vários lugares aí, e Deus me susteve aí. Meus amados, está preparado aí? Eu vou pedir às irmãs que fiquem de pé, porque eu sei que as irmãs cantam esse hino também, né? Além do Rio Azul. E as jovens também, tá? Me ajudem aí, tá? Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá
as nações andarão na sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul. Agradeço a rica oportunidade e, meus irmãos, me despeço dos senhores com a paz do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos, estamos encerrando a nossa programação, o Congresso de Criança. E eu quero agradecer a irmã Eunice, sua filha, a irmã Doni, todos os que contribuíram. Amém? Agradecer a irmã Deusa. A irmã Deusa, quando eu olhei no status, né, no grupo, eu digo: olha, Gilmara, quem é que está no tempo central? Irmã Deusa. Né? Deus abençoe, irmã Deusa. Né? Nós queremos agradecer todos os irmãos nessa noite. E queremos pedir para as crianças se quietarem. Fico sentadinho aqui. Todos sentadinhos. Ninguém correndo para não cair. Se cair, você vai desmentir a orelha, aí seu pai vai ter que levar, mandar puxar, né? Vai desmentir o nariz, né? Aí não vai ficar bem. Graças a Deus. Queridos, nessa noite, queremos agradecer a todos os colaboradores que cooperaram para que isto viesse a acontecer, né? Todos. Queremos agradecer, irmão João, por esses dias que esteve conosco. Que Deus te abençoe, meu irmão, te leve, conceda o desejo do teu coração e a tua necessidade. Amém? Quero dizer para os irmãos, amanhã nós estamos completando, irmãos, 8 segunda-feiras que nós estamos orando aqui no templo. Todas as segunda-feiras nós estávamos orando aqui no templo. Era uma campanha, irmãos. O título da campanha porque vai encerrar só amanhã, né? Vencendo o impossível e conquistando o meu milagre. Então amanhã, irmãos, amanhã nós vamos começar, irmã Deus, às 7 horas. 7 horas é o horário que nós estamos iniciando, tá? As irmãs do círculo de oração, as irmãs que estavam participando, e eu quero convidar a igreja, quero convidar vocês que estão aqui, venham aqui para vocês ouvir, que parece que a gente faz as coisas assim, sem rumo, sem direção, mas tudo tem uma direção. Deus, Ele prepara as coisas. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que nesse período desta campanha, só perdeu você porque não veio. Mas você vem, tem oportunidade de vir amanhã para vocês ouvir o que Deus fez. E olha, era um espaço de tempo, passava a semana todinha, era 8 em 8 dias, irmãos. Mas Deus fez milagre, Deus fez aquilo que você não podia fazer. Deus fez com pessoas aqui que eles não tinham condições de jeito nenhum. Mas Deus abriu o caminho, abriu as portas, e essas pessoas foram abençoadas. E não é pessoa, irmãos, de outro país, de outro estado, de outro bairro. São pessoas que congregam, que trabalham, que oram, que buscam a Deus aqui no templo Filadélfia.